Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje a nossa live é sobre nutrição e vacinação com a doutora Ana Paula Burian. A doutora Ana Paula, que é infectologista, pediatra. Hoje vocês vão ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas de vocês sobre vacinação, sobre a vacina da gripe, sobre vacinação para gestantes, crianças, lactantes, condições clínicas, doenças autoimunes, pacientes que têm algumas condições específicas, né, que precisa de um cuidado diferenciado na hora da vacinação. Sejam todos muito bem-vindos. Passando para lembrar que essa é a primeira de uma sequência de lives que nós teremos aqui, porque na terça-feira eu vou contar para vocês a minha surpresa, hein? O curso online que eu vou estar lançando, que vai transformar a alimentação da família de vocês, levar mais saúde para a mesa de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Mandem um joinha, por favor, se vocês estiverem me ouvindo bem. Ok. Agora eu vou adicionar a doutora Ana Paula. Ana Paula, tudo bom? Olá, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco nessa sexta-feira à noite, né? Depois de uma semana agitada, né? Mas muito obrigada por estar aqui esclarecendo as dúvidas dos meus pacientes, dos seguidores. Bom, eu já apresentei você e dizer também aos convidados da doutora Ana Paula que estiverem aqui, que não me conhecem, né? Depois dá uma olhadinha no perfil. Eu sou nutricionista funcional. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre a importância do estilo de vida, da nutrição, do seu estado nutricional na sua saúde imunológica e também quando você está indo tomar a sua vacina, os cuidados que você precisa ter com a sua saúde antes e após a vacinação. Bom, Ana Paula, vamos começar nossa live. Nós temos aqui uma hora. Já temos aqui uma listinha de perguntas, alguns temas para conversar. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, gostaria que vocês mandassem aqui na interrogaçãozinha, na caixinha de perguntas, porque aí fica mais fácil da gente organizar as respostas para vocês, tá bom? Bom, primeiro conta pra gente um pouquinho sobre imunidade. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas falando, você precisa comer bem para reforçar a sua imunidade, ou eu tenho baixa imunidade, ou crianças têm uma imunidade melhor do que idosos. Explica um pouquinho pra gente começar essa linha de raciocínio, né? Até chegar na história da vacinação. A gente tem vários soldados no nosso organismo para nos defender. E a gente tem a imunidade celular, que são as nossas células de defesa, são os nossos macrófagos, os nossos fagócitos e N outros. E a gente tem as nossas células, a imunidade humoral, que é a produção de anticorpo que fica circulando no nosso sangue para nos defender de algumas doenças. A gente tem uma imunidade que é específica. Eu tomei uma vacina para varicela ou catapora, eu produzo anticorpo. Ou eu tive a doença e eu produzo anticorpo e não vou ter essa doença de novo, eu vou ter uma forma muito mais branda, a não ser que o meu sistema imune não me defenda legal. E eu tenho uma imunidade inespecífica, que é a qualquer vírus ou bactéria que eu sou atacada, eu produzo anticorpos inespecíficos que tentam me defender. Ninguém sabe que se eu tenho uma alimentação inadequada, eu não tenho os nutrientes que vão produzir, que são necessários para produzir esses anticorpos e essas células de defesa. Lembrando que as nossas células se renovam de tempos em tempos. Então, a cada um período e cada célula tem uma vida de tempo diferente, mas a gente precisa ter essa renovação. Do mesmo jeito que o cabelo cresce, a unha cresce, e assim, dentro dos extremos de idade, a gente tem um sistema imune um pouquinho deficitário. As crianças muito pequenas, por imaturidade e por não ter tido contato com várias doenças, elas não vão tendo essa memória imunológica. E as crianças, os idosos acima de 60 anos, é por envelhecimento do sistema imune. Da mesma forma que o cabelo do idoso já não está tão viçoso, que a unha já não está como era quando era jovem,
ele também não tem as células do sistema imune conseguindo se renovar e se nos defender, né, com a Uhum. mesma eficácia. E É, aí, perdão. pode complementar, pode complementar. E aí, no meio do caminho, a gente tem um sistema imune adequado que varia de Uhum. acordo com hábitos de vida, alimentação e algumas doenças que a gente possa ter. Algumas doenças vão atrapalhar o nosso sistema imunológico, sejam por ter baixa produção de células, ou por destruição exacerbada de células, ou por não Isso. conseguir mesmo nos defender com anticorpos de qualidade. Uma pessoa desnutrida, por exemplo, ela interfere É. no corpo inteiro, né? É como se esses soldados, né, não tivessem bem nutridos nem bem treinados, né, esses soldados de proteção. É a mesma história quando a gente fala que o intestino é responsável também pela proteção imunológica. Eu costumo dizer para os pacientes que é como se a nossa parede intestinal fosse lá o muro, mas que tem uns buraquinhos, né, para entrar, para passar umas passagens secretas, e a gente tem uma barreira de soldados na frente, que é a nossa microbiota intestinal. Dependendo do que você come, se você tem uma alimentação pró-inflamatória, né? Muitos processados, muita carne vermelha, muita bebida alcoólica, enfim, agrotóxicos, corantes, adoçantes. Esses soldadinhos, né, esses probióticos, eles vão ficando enfraquecidos, alguns vão morrendo, vão chegando soldados de outro time, de outro exército que não é tão legal, e eles começam a passar por essas passagens, nesses canaizinhos que a gente tem no intestino, caindo para a corrente sanguínea esses vírus, bactérias e adoecendo o nosso organismo. Então, o estilo de vida, eu costumo dizer, Ana Paula, que assim, a gente tem 6 pilares que são muito importantes para a nossa resiliência imunológica. Um é a parte da alimentação, realmente, né? A nutrição, a suplementação, ou seja, a correção de deficiências, né? Como você citou. Se a gente tem um paciente com deficiência de vitamina D, com certeza a resiliência imunológica vai estar comprometida. Uma deficiência de vitamina A, uma deficiência de zinco, né? Então, isso também é importante a gente pensar na questão do O estado zinco tem uma nutricional. interferência direta na resposta imune, né? Nossa, direta, direta. Né? A privação do sono, que é algo que eu tenho visto muito na clínica, né? Pessoas dormindo muito tarde nesse período da pandemia, privando o sono, porque precisa acordar cedo para trabalhar, e com isso o Uhum. sistema imunológico também sofre. O gerenciamento do estresse, das nossas emoções, né? Que é aquela história que a gente fala do corpo, mente, espiritualidade. A espiritualidade não é religião, a espiritualidade são as suas relações, a forma que você gerencia o seu dia a dia, as suas relações. E isso também tem a ver com o sistema imunológico. Sim, Outro sim. seria os níveis de cortisol, a saúde hormonal, né? A microbiota e a questão mesmo da sua predisposição genética. Né? Como a gente sabe que algumas doenças autoimunes têm uma influência também genética, além, né, ambiental. Então não adianta de nada a gente não nutrir esses soldados, né? Não dar É essa isso aí. capacidade para o organismo. Né? E mais uma pergunta, cita para gente quais são as condições clínicas, você citou que tem algumas condições de saúde que podem afetar, né, a nossa saúde imunológica. Cita para gente algumas dessas doenças, algumas dessas condições para que as pessoas que estão Tá, nos seguindo e que sejam portadores, né, possam buscar orientação. tá. Eu vou citar, mas antes eu queria corroborar o que você disse sobre o intestino. O intestino ele é tão importante na imunização que a gente tem vacinas que utilizam o intestino. A polio oral e a vacina da rotavírus. A gente tinha, por exemplo, no hospital infantil, há muitos anos atrás, uma enfermaria só de doenças gastrointestinais e diarreicas. Com a implantação da Olha. vacina da rotavírus, essa enfermaria foi fechada. Por N situações, não foi só por isso, mas a redução de internação com gravidade por diarreia pela doença rotavírus e a vacina veio e repôs isso, a gente teve um impacto muito Uhum. importante. Fazia parte das doenças que tinha monitorização pelo Ministério da Saúde, que era a internação por diarreia abaixo de 5 anos, como também era a internação por pneumonia abaixo de 5 anos, ainda são doenças que são monitoradas, mas que melhoraram muito com as vacinas. E a polio, a Olha que gente interessante. conseguiu, através da polio gotinha, a eliminação da polio no Brasil. E um dos motivos da polio gotinha é porque você vacina o ambiente também.
Quando a criança toma a poligotinha, ela libera nas fezes o vírus vivo da vacina. E o adulto que tem contato com essa criança, se ele tiver um sistema imunológico adequado, ele se beneficia, porque isso funciona como um reforço de sua imunidade. É como se ele estivesse sendo estimulado a produzir anticorpo da polio. A vacina poliogotinha, ela só não pode ser feita se naquele ambiente, naquela casa, tem alguém imunodeprimido. Porque aí, justamente pelo esse mesmo motivo, ele tem o risco de adquirir a doença, porque ele tem baixa imunidade. E aí a gente troca pela polio injetável nas crianças. E isso, essas crianças, Muito tanto bom. esse paciente imunodeprimido quanto essas crianças específicas, vão ao CRI para poder trocar essas vacinas. Sobre as doenças crônicas, a gente tem várias doenças que têm critérios. Por exemplo, um paciente asplênico, por exemplo, seja por anemia falciforme, seja por um trauma que ele sofreu, um acidente de carro, por exemplo, e precisou retirar o baço, ele tem uma deficiência de resposta às bactérias encapsuladas. Então, ele tem mais risco de infecções por meningococo, fazendo as meningites, pneumococo, fazendo pneumonias e meningites pneumocócicas, hemófilos influenza do tipo B. Então, ele precisa de um reforço de vacina nisso. Os diabéticos, açúcar é meio de cultura. Então, os diabéticos, a gente está vendo, é um público de altíssimo risco para influenza, altíssimo risco para Covid, tem risco duplo com hepatite B. As pessoas não têm conhecimento disso. Um paciente com a sua glicemia descompensada, ele desenvolve toda uma cascata inflamatória, que você depois pode explicar isso muito melhor, e ele desenvolve mais risco para hepatite B. Então, se ele pega hepatite B doença, ele evolui mais rápido para cirrose e para câncer de fígado. É isso aí. E um paciente com hepatite B, se ele descompensa a glicemia dele, essa diabetes evolui mais rápido para lesões renais, para todas as inflamações dos vasos periféricos, podendo ter amputação, lesão renal, cegueira e até indo para hemodiálise. Então, tem algumas doenças que uma vai desequilibrando a outra e o alimento entra tudo a ver nisso aí, né? E a gente vê que assim, a inflamação é o ponto de partida para a maioria das doenças, né? A inflamação e o estresse oxidativo, né, que antecedeu isso. E a gente sabe que também é o ponto de partida para a evolução, para o avanço dessas doenças, para as complicações, né? Igual quando a gente fala sobre Covid, né, que muita gente tem medo de complicações e tudo, fala, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, né, fora os cuidados, né, de usar máscara, higienizar as mãos, usar o álcool gel, ficar em casa o máximo que puder, é você cuidar do seu sistema imunológico, cuidar da sua alimentação. E aí eu acho que assim, a maior dúvida das pessoas é o que eu como para fortalecer esses soldadinhos de defesa, né, esse sistema imunológico. Como eu falei, uma alimentação pró-inflamatória piora, né? Não vai estar nutrindo esse exército, eles não vão conseguir trabalhar bem. Mas o que seria uma alimentação anti-inflamatória e que seja capaz de nutrir esses soldados, como você disse, é constante. Então, não existe uma dose de própolis capaz de aumentar o sistema imunológico, um suco verde que vai resolver o seu problema, um chá de gengibre que vai resolver o seu problema. É um conjunto de hábitos saudáveis na sua rotina e constante, né? Então, rotina, segunda a sexta pelo menos, e ter uma alimentação como? Limpa, colorida, orgânica, com muitas frutas, muitas verduras. Eu falo para os pacientes que o prato precisa ser muito colorido. Aumentar a ingestão de especiarias do tipo o próprio gengibre, a cúrcuma, as ervas finas, o alecrim, o orégano, né? Temperar o seu alimento com alho, cebola, que também fortalecem o sistema imunológico, ao invés de utilizar um tempero pronto, ao invés de usar um produto enlatado, né, um molho pronto, fazer o seu molho de tomate caseiro, botar um azeite, utilizar gorduras insaturadas, reduzindo o consumo de gorduras saturadas, do tipo reduzindo carne vermelha, reduzindo queijos amarelos, ingerindo mais peixe, mais ovos, mais proteínas veganas, carnes brancas, né, tendo o cuidado com o sono, como eu citei, com esses pilares da atividade física. Saiu um estudo também falando, né, da atividade física com relação à complicação por Covid, ou seja, pessoas que são mais ativas têm menos complicação, eu acredito, com todas as várias doenças. Várias doenças. Né? Atividade física previne várias doenças. Hoje mesmo eu falei com um paciente em consulta, eu falei, atividade física é remédio. A gente precisa fazer atividade física todos os dias. Tá cansado? Faz uma atividade mais leve, mas faça.
faça 20 minutos, faça 30 minutos, vai caminhar. Tá dentro de casa, dança na frente da televisão, compra um pezinho para fazer na varanda. Tem jeito. Na verdade é que a Eu gente acho, que justifica, né? Muitas vezes na eu preguiça. acho que a vida ela pode nos dar uma grande oportunidade e uma grande tortura. Tudo depende da É, forma como a gente encara. Teve gente que na pandemia foi muito para comida pronta, foi é, muito para o delivery. E teve gente que aprendeu a cozinhar. é Teve isso um aí. monte de gente que Um aproveitou o momento da monte. pandemia para aprender a cozinhar e fazer prato mais É. saudável. Então E falar depende do nisso, que a gente terça-feira eu vou tem. lançar um curso que ó, vai transformar a cozinha de todo mundo. Opa, vou assistir. Tenho certeza que o pessoal vai começar a gostar de ir para a cozinha, gastar pouco tempo, ser prático. E Vamos virou um falar um programa pouquinho. familiar, Pode né? falar. Virou um É, programa é. familiar. Isso Como aí. eu acredito que vacina é programa familiar. A gente tem que dar o exemplo para os filhos. Então eu posso tomar uma vacina. Eu sempre tomei vacina primeiro que meus filhos. Eu tenho gêmeos, eu levava eles para tomar vacina e eu aplicava primeiro em mim. Porque eu acho que o Aham. exemplo influencia. O que muitos É, adultos fazem? Aplicam primeiro na criança, segura a criança, amarra a criança, bota a criança deixa olhando para quem está chorando. preparando a vacina. Ainda tem a tática da tortura, que é bater na agulha com a vacina para mostrar a Nossa, criança o é. tamanho da agulha. Então, são coisas desnecessárias que a gente pode trabalhar e tem várias estratégias de redução de dor. A importância do leite materno nisso, né? A técnica da Ah, é, fala. mamalgesia. A gente pode Ai, que fazer a legal. mamalgesia. O leite materno ele é importante para muita coisa, Ah, inclusive sem para a dúvida. liberação de substâncias analgésicas. E aí, a Ai, que gente lindo. vacinar um bebê mamando o seio da mãe, ele vai sentir muito menos dor, muito menos desconforto, e ele também está acolhido no abraço da mãe. Diferente de estar segurando ele numa maca, Ai, que contendo. bacana. Tá E vendo, tudo isso gente? É gera medo de isso. dor. É, e tá aí assim a diferença de você buscar um local que também acolha, né, a sua família para essa vacinação. Eu vi que agora está na fase em que vocês estão fazendo uma campanha para vacinação da gripe. Me responde uma coisa, algumas perguntas que chegaram na caixinha de perguntas. Quem deve se vacinar contra a É, gripe? pessoas acima de 6 meses de idade. A vacina ela é boa para Uhum, todo mundo. A vacina começou um pouquinho antes, uma semana antes, no serviço privado. No dia 12 de abril começou no serviço público. E aí vai ter um escalonamento de vacina de agendamento no serviço público. Então agora são as crianças uhum, pequenas, gestantes, tem todo um público que está sendo dividido até o dia 12 de maio, e aí depois vai dividindo esses grupos para poder tomar vacina. O grupo de crônicos vai se vacinar, abaixo de 60 anos, vai se vacinar depois do dia 9 de junho para a gripe. No serviço uhum. privado, aí não tem data, todo mundo vacina acima de seis Todo meses de mundo. idade para todo mundo. A criança pequena, justamente por aquele sistema imunológico imaturo, no primeiro ano que ela toma a vacina de gripe, ela precisa fazer 2 doses da vacina de gripe, com Ah, eu intervalo ia de te 30 perguntar dias isso. entre elas. Por quê? Uhum, Porque na criança pequena, ela tem interferência de anticorpos maternos que passaram para ela. Então, esses anticorpos maternos confundem aquela vacina que você está tomando e eles vão lá defender o bebê achando que ele está sendo agredido. Isso faz com que a criança não consiga produzir os seus anticorpos. A gente chama isso de falha ah, primária. Então, isso uhum, interfere um pouquinho na resposta do bebê. Defende ele de um monte de coisas, mas aumenta um pouquinho a sim. chance de uma falha primária de vacina. Então, por isso, algumas vacinas que a gente faz num bebê, a gente precisa muito da dose de reforço depois de um ano. De todas as vacinas, você pode perceber que, tirando o rotavírus, que é uma vacina que a gente faz só abaixo de Isso. 6 meses de idade, todas as Aham. outras, elas têm um reforço depois de um ano. Então, você faz, por Certo. exemplo, febre amarela aos 9 meses, você vai fazer uma segunda dose aos 4 anos. Ela só é dose única depois de 5 anos de idade. Você A de faz gripe até qual idade que precisam ser duas doses? menores de 9 anos de idade, se for o Ah, primeiro menores de ano, 9. toma 2 doses no primeiro ano Se de for o primeiro vacina. ano. Depois, não. Principalmente nas crianças Uhum, menores de 3 aninhos de idade, que é um público mais vulnerável. Você tem que lembrar uhum. que é um público que tem uma via aérea menor, qualquer secreção obstrui a via aérea dessa criança, ela não consegue assoar nariz, ela não consegue fazer higiene respiratória. É um público que a gente tem que estar mais atento, e aí a alimentação entra aí nas vitaminas, para poder É. essa criança ter um sistema imune que a defenda melhor de vírus, né? Porque também tem uma resposta diferente para vírus e para bactéria.
Isso aí. Explica um pouquinho pra gente, de forma assim simples, dos nossos seguidores compreenderem, sobre como é a vacina, que é o que nós estávamos conversando. Às vezes as pessoas pensam assim, eu posso chegar de qualquer jeito, da forma que eu tiver em termos de saúde, se eu tiver doente, se eu tiver me alimentando mal, se eu tiver ingerido muita bebida alcoólica, no dia seguinte ir lá e tomar minha vacina, achando que a partir dali ele está protegido. Né? Então, explica um pouquinho para a gente sobre como a vacina age no nosso organismo e depois eu vou explicar para eles sobre a importância dessa questão do estado nutricional, pré-vacinação e pós-vacinação, né? Ótimo. Primeiro que quando eu sou estimulada por uma vacina, eu só vou começar a produzir anticorpos de qualidade 2 a 3 semanas depois da vacina. Então, eu tomei a vacina, eu saio Olha, da vacina e estou protegida? Não. Lembra que a gente falou daquelas células de defesa, tanto a imunidade celular quanto a imunidade humoral, que são os anticorpos livres no sangue, isso. demora um tempo para ter esse estímulo. Se eu tenho uma vacina que é de vírus vivo, esse vírus vivo ele é obrigatoriamente intracelular. Então, por exemplo, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, catapora, que é a varicela, são vacinas de vírus vivo. Uhum. Então, esse vírus ele tem que entrar pelo meu braço, chegar dentro do meu sistema imunológico, entrar dentro de uma Gerar uma célula, se resposta, né? replicar, gerar uma resposta, Olha, e aí eu vou uhum. produzir anticorpos contra esse vírus. Porque o Tá vírus ele é vendo, gente? obrigatoriamente intracelular. É isso que eu quero que as Demora. pessoas entendam, que existe um processo inflamatório que acontece quando você recebe uma vacina e um recrutamento do seu sistema imunológico. Né? E se o seu sistema imunológico não está preparado, ou seja, o seu exército não está preparado para trabalhar, será que a eficácia dessa vacina vai ser influenciada por isso, Ana Paula? Aí tem vários fatores. Desnutrição interfere Uhum, muito em resposta imune, porque ele não tem uma resposta adequada. Se eu estou saindo de um processo infeccioso muito grave, por exemplo, isso. uma pessoa que está saindo de um Covid doença, a doença é consumptiva, a pessoa perde massa magra, ela sai muito enfraquecida. Então é interessante ela ter um pouquinho de recuperação para depois fazer uma vacina. Lembrando que a vacina da gripe, ela não é vírus vivo, ela não tem nada vivo dentro Sim. dela, tá? Então, assim, Uhum, algumas doenças que têm a imunodeficiência primária, tem doenças que são destruidoras de células de defesa quando você não faz um tratamento adequado. Por exemplo, pessoas vivendo com HIV. Se a pessoa usa a terapia uhum, antirretroviral, ela consegue controlar a quantidade de vírus e o sistema imunológico dela consegue se refazer. Então, a gente consegue melhorar o sistema imune porque para de ter replicação do vírus HIV, que está destruindo células CD4, células CD8. Se essa pessoa cansou de tomar remédio, para de tomar remédio, o vírus aumenta a replicação e vai destruindo as células de defesa. Então, são fases de tratamento que a gente tem que avaliar. Então, se eu pego, por exemplo, um isso. paciente que eu acabei de diagnosticar, eu tenho que primeiro compensar ele, seja de uma Isso diabetes muito aí. descompensada, seja de um vírus HIV que eu tenho que entrar com antirretroviral para controlar essa carga viral dele e melhorar a defesa. Então, se eu estou com um Uhum, paciente com uma infecção muito importante, uma doença autoimune muito descompensada, é interessante a gente dar uma equilibrada. Se é um paciente que eu isso. vou entrar com um imunossupressor, tem algumas vacinas que é ideal fazer antes. Eu tenho um paciente com Uhum, tumor sólido, um oncológico de tumor sólido, por exemplo, e eu vou demorar para fazer uma biópsia, eu vou fazer uma quimioterapia, mas eu vou demorar um pouco, eu corro e vacino ele de algumas vacinas que eu posso vacinar. Agora, um uhum. tumor, por exemplo, hematológico, leucemia, linfoma, eu já tenho o tumor onde eu produzo células de defesa. Então, ele já responde muito pior. É, Então, dependendo da sim, vacina, eu tenho que esperar suspender o tratamento e aí um tempo depois. isso. E essa questão realmente do preparo do paciente é o que o Instituto de Medicina Funcional, onde eu faço a minha pós-graduação, eles explicaram sobre o protocolo pré e pós-vacinação. Quando a gente pensa em pré-vacinação, se eu tenho alguns meses antes, vamos citar alguns grupos que estão aguardando ainda para receber a vacina da Covid, ou a própria vacina de gripe. Se você está acima do peso, se você está com o organismo inflamado, como você citou, com uma doença autoimune descompensada, o ideal seria primeiro você emagrecer, ajustar sua alimentação,
corrigir as deficiências nutricionais que você tiver através da análise dos seus exames de sangue, né? Começar a ajustar a parte do seu sistema imunológico, a sua saúde de forma integral, para depois você receber a vacina, para que o seu organismo, o seu sistema imunológico, possa trabalhar corretamente, receber bem essa vacina e produzir as substâncias que precisam ser produzidas, né, de proteção. E aí, uma outra questão também que foi falado, que eu achei bem legal, Ana Paula, é que eles citaram lá no Instituto que é interessante ter esse cuidado de organizar a saúde do paciente de forma integral, mas nos dias que antecedem, principalmente aí em torno de 3 a 7 dias antes, cuidar de alguns pilares. Um, claro, é a alimentação, mas excluir bebida alcoólica pelo menos 3 dias antes de receber qualquer vacina, que é o que a doutora Ana Paula explicou. Você recebe a vacina para que o seu organismo trabalhe. Então imagina, se você joga álcool é imunossupressor. Ele vai atrapalhar o trabalho do seu sistema imunológico. Então, reduz álcool, evita exercício físico extenuante, né? É claro que exceções de atletas, como nós conversamos mais cedo, né? Mas se puder diminuir exercícios extenuantes, dormir bem nas noites que antecedem o recebimento dessa vacina. Então, ter esses cuidados antes e também, se puder, pelo menos 2 dias após essa vacina. Inclusive, uma pergunta aqui, que eu acho que encaixa bem no que a gente está conversando, é da Simone. Ela colocou assim: quando toma a vacina e a reação é muito forte, significa que o sistema imunológico está comprometido? Depende da Conta pra vacina gente. e depende da Aham. reação. Por exemplo, eu tomo uma antitetânica. Existe uma reação que acontece com algumas vacinas, mas é muito comum com tétano. Seja uma criança que aos 4 anos está tomando o segundo reforço, seja um adulto que está tomando vacina porque perdeu o cartão de vacina e já tomou várias vezes, volta no posto, toma de novo, e ele não sabe quantas doses ele tomou. Quando a gente tomou muitas vacinas de uma dose, chega uma hora que é como se a gente fizesse uma sobrecarga no nosso sistema imune. A gente já tem tanto anticorpo que chama reação de imunocomplexo tipo 3, que é a reação de Artis. Se escreve ARTHUS. Esse tipo de reação, no mesmo dia, 2, no máximo 3 horas, 4 horas depois que eu tomo a vacina, o meu braço fica super vermelho e inchado. Isso acontece com uma certa frequência. Na grande maioria das vezes, vai melhorar com compressa fria. Se essa pessoa for num pronto-socorro, por exemplo, e quem atender não ter conhecimento de vacina e de reação de Artis, ele vai olhar e vai falar assim: tomou vacina, né? Tá, então era mão suja, tá contaminada e aí é um abscesso. Tudo demora um tempo, é um processo. Não tem como uma Uhum. bactéria entrar no furinho da minha agulha no braço e provocar lesão, reação inflamatória, produção de pus em 2, 3 horas. É impossível. Isso demora dias para fazer uma colonização bacteriana. Então, seria assim, uma Uhum. semana depois da vacina. Em compensação, você toma uma vacina de vírus vivo, tipo sarampo, você pode ter um exantema uma semana depois, porque depende do tempo que o vírus se replica. Toda vacina pode dar um Uhum. pouquinho de mal-estar, febre, uma dor no corpo, uma mialgia, mais reação local. Mas é porque está desafiando também o nosso sistema imunológico a É produzir uma isso defesa. aí. É E isso essa aí. E febre, ela é obviamente, benigna. quanto melhor você chegar com o seu sistema imunológico naquele dia para receber a vacina, melhor ele vai trabalhar e também menos sintomas você vai ter, provavelmente, né? Sim. Temos algumas perguntas, ó, vou ler aqui. Imunidade em grávida em época de Covid, como melhorar? Bom, eu acho que aqui é a parte mais alimentar, né? A alimentação, Iana, para grávida, para reforçar o sistema imunológico, é a mesma de uma pessoa que não está grávida, que é exatamente o que eu citei. Manter uma alimentação saudável, com constância dentro da sua rotina, né? Incluir alimentos anti-inflamatórios, como eu citei, as especiarias, que podem ser consumidas também pelas grávidas. Aumentar o consumo de ômega 3, como peixes, chia, linhaças, castanhas, o azeite, o óleo de abacate. Então, assim, a gente pode usar esses alimentos também para fortalecer. Fora isso, suplementos, Ana Paula. Eu também utilizo suplementos com os meus pacientes, não só para corrigir as deficiências no exame, porque a gente faz dosagem, né, de zinco, de vitamina D e tal, mas também reforço com uma suplementação de vitamina C, um probiótico, uma glutamina, isso sempre considerando sintomas que esse paciente trouxe para mim. Então, se é um paciente que eu vejo que ele tem síndrome do colo irritável,
um intestino que não funciona legal, tem diarreia, eu tenho uma alergia alimentar, uma intolerância à lactose. Eu tenho que ter mais cuidado com a parte da desbiose, da permeabilidade intestinal, ver o que está acontecendo Vai naquele intestino. personalizando, né? A gente vai personalizar de acordo com a necessidade. Da Aqui, ó. gestante, eu só vou falar um ponto. Uhum, A tá. própria gestação, ela tá uma redução do nosso sistema imunológico. Isso faz parte de uma das coisas da gestação, a gravidez. Uma Uhum, ilusão que a gente tinha, e aí eu acredito que você vai corroborar meu pensamento, é que grávida podia comer tudo o que quisesse, podia engordar 30 quilos que ninguém ia reclamar, é, porque era um direito é. dela. Só para dar um ponto para Uhum, vocês, diabetes gestacional está ligada à malformação cardíaca no bebê. Então, se sim. você engorda muito e descompensa sua glicemia, você pode ter o risco de ter um bebê com uma malformação cardíaca. O É. sobrepeso exagerado na gestação, o útero gravídico, ele comprime o tórax. E a grávida, ela tem mais fator de risco para todas as doenças respiratórias. Sim. Influenza H1N1 em 2010, aqui no Espírito Santo, nós tivemos 2009, 2010, nós tivemos 14 óbitos por gestantes e puérperas no estado por H1N1. Não está muito Nossa. diferente para a Covid. Nós já temos É, obstetras pedindo, pelo amor de Deus, para as grávidas sim. ficarem em casa e pararem de aglomerar. A gente está É, tendo óbito de gestante por Covid. Nós estamos tendo sim. órfãos de bebês por Covid. Então, assim, é muito importante fazer uma alimentação balanceada, não descompensar na parte de ganho de peso, na parte da diabetes, na parte da hipertensão na gestação, porque se você É. tem a gravidez como fator de risco, soma isso como a diabetes e soma isso como a hipertensão e acrescenta Covid ou influenza, porque aí todos os dois Nossa. estão É. vacinando gestantes e tem indicação por fator de risco. Não está liberando vacina, nunca Tá. se liberou vacina de influenza para gestante ou vacina de Covid para gestante por não ter nenhum fator de risco. Pelo contrário, todo mundo que é do grupo prioritário é do grupo que está mais tendo impacto É. de formas mais graves e de internação de qualquer doença. É. Então, isso é É. muito E importante. eu digo que assim, o primeiro passo para prevenir complicações gestacionais, desde má formação, restrição de crescimento, complicações para essa mãe também durante e no parto, é você se preparar para gestar. Né? Porque quando a gente se prepara para gestar, ou seja, emagrece, repõe as vitaminas que precisam ser repostas, ajusta a sua alimentação, ajusta a sua parte do gerenciamento do estresse, inclui uma atividade física, e aí você entra numa gestação já com um estado nutricional completamente diferente de uma mulher que entra obesa ou no sobrepeso, ou com a glicose já elevada na Não, e a gestação. E suplementação também, de ácido folínico, que está pois é, relacionado com malformações de medula e de tubo sim, neural do bebê. Se ela suplementa antes ácido é folínico, a gente evita muitas isso. malformações neurológicas, né? Meningomielocele, por exemplo. Exatamente. E durante a gestação, a gente ter um acompanhamento nutricional é muito importante, pelo menos que essa grávida vá a cada trimestre gestacional na nutricionista, para que ela possa monitorar a sua alimentação, a suplementação, o ganho de peso, né? É super importante. Hoje em dia, assim, não tem nem conversa mais de grávida que pode comer tudo que quiser. Eu falo assim, Não, você é responsável pela nutrição do seu bebê. Tudo que a mãe come, as toxinas ambientais que ela é exposta, atravessa a barreira placentária. E a gente sabe que existe sim, toda a questão da programação, né, genética desse bebê. Existe toda uma série de células que estão sendo estimuladas ali, naquele ambiente uterino, né, genes que estão sendo estimulados, que tem relação com o desenvolvimento de doenças lá no futuro. Então, é muito é. importante. Uma pena gestante não poder ser vacinada pelo Covid, ela falou. Eu acredito que em Olha breve, né, só, Ana Paula? isso já mudou. A própria Febrasgo, a É, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela tem autorizado. O que tem eu acontecido é acho que que a sim, é. gestação, como único critério, não entra no fator de risco. Então, o que está entrando? Uhum, Se essa mulher é profissional de saúde e está gestando, ela está se vacinando. Se essa mulher, os Estados Unidos já vacina gestante há muito tempo com a vacina da Pfizer, da Moderna, aqui no Brasil já está se justo. vacinando. E a Febrasgo e a Sociedade Brasileira de Imunizações e a própria nota técnica está vacinando. Então, agora chegando o grupo das comorbidades, se ela é diabética e está grávida, ela vai vacinar. Se ela Vai está vacinar. gestante, aí ela entra
por outros critérios de comorbidade. Agora, uma outra vacina muito importante, que a gente tem baixíssima cobertura vacinal, quando eu estava grávida, eu paguei para eu tomar a vacina da coqueluche. Desde 2014, ela é disponibilizada gratuitamente nas unidades de saúde para todas as grávidas. Inicialmente, se fazia no final da gestação, 35 semanas, depois de 27 semanas. O que os estudos mostraram? Que a passagem de anticorpo para o bebê já tem qualidade e quantidade a partir de 20 semanas. Então, a gente faz essa vacina com 20 semanas e mesmo que esse bebê nasça prematuro, ele nasce com altos títulos de proteção para tétano, difteria e coqueluche, de forma que ele só vai tomar a terceira dose da vacina aos 6 meses de idade, porque essas vacinas ele toma com 2, 4 e 6, e aí a vulnerabilidade que ele tem nos primeiros meses é protegida através de uma mãe protegida e que passou anticorpo para ele. E isso é muito importante. Sabe qual é a cobertura vacinal no Brasil para gestante, para DTPA? Em torno de 30% das gestantes estão tomando essa vacina. Nós temos 70% das gestantes que não estão indo em busca dessa vacina. E quando o Ministério conta, ele conta do serviço privado e do SUS, porque tanto o serviço privado quanto o SUS precisam alimentar o sistema do governo. Tem uma pergunta aqui da Rita que eu acho que se encaixa no que você está falando. A amamentação contraindica a imunização para a Covid? Ou para gripe? Não Aproveita e já contraindica. responde as duas. Não contraindica. Não, né? A única vacina que é contraindicada na amamentação é a vacina da febre amarela, quando você vacina uma mãe que tem um bebê abaixo de 6 meses de idade. Foi comprovado que o vírus vacinal passa pelo leite materno e interfere para estes bebês. Se a mãe amamenta, mas o bebê tem mais de 6 meses de idade, tanto o bebê pode tomar vacina quanto a mãe também pode. É a única vacina que interfere no aleitamento. Ótimo. Então, ó, Rita, já pode tomar sua vacina, hein? Sheila perguntou, por que está tendo muita contaminação do Covid após a segunda dose da vacina? Então vamos lá, tem gente que acha que tomou vacina, Ana Paula, e pode aglomerar, sabe? Vai pra festa, vai viajar, sabe? Na verdade, ganhou o poder da onipotência contra o Covid, né? Isso aí, não precisa nem usar máscara mais, tem gente que tá nesse nível. Na verdade, o CDC, ele diz o seguinte, que nós temos 4 formas de nos prevenir de Covid e que elas têm que ser utilizadas juntas. Então, primeiro é máscara, distanciamento social, hábitos de higiene, lavagem de mãos, álcool gel e vacina. É como se fosse uma mesa. Se eu colocar só a vacina, a mesa não fica em pé. Então, o que acontece? O que eu quero da vacina? Eu quero não ter a doença? Algumas vacinas vão fazer isso. Hepatite A, por exemplo, quando eu tomo 2 doses da vacina, eu não vou ter a doença. Mas tem vacina que o objetivo é eu não morrer da doença ou eu não ter forma grave. Só que para eu não morrer da doença, não ter forma grave, depende do meu sistema imunológico estar preparado, como você falou, para receber uma vacina e não ter nenhuma doença ou tratamento que baixe a minha imunidade, que interfere na minha resposta à minha vacina. E depende da minha exposição. E eu demoro também 2 a 3 semanas depois da segunda dose para estar protegido. Então, o que acontece? As pessoas não dão o prazo. Por exemplo, teve um cantor que morreu 7 dias depois da segunda dose. Não tinha dado prazo para a resposta. E depende do quanto ele se expôs e o quanto de comorbidade ele tem, para que mesmo que ele recebesse uma quantidade de vírus menor, ele evoluísse com uma forma mais grave. Então, o que varia? Eu tomei a vacina e eu vou aglomerar, eu posso encontrar uma carga viral muito alta, ou eu posso encontrar uma variante de vírus que mudou, que sofreu mutação e que a vacina que eu tomei não vai responder bem. A gente já tem alguns trabalhos mostrando que a vacina da Coronavac dá uma boa resposta para uma das mutações P1 que a gente tem visto. Mas o quanto ela responde bem, o tempo que vai dizer. A vacina da Oxford AstraZeneca, por exemplo, para a mutação sul-africana não deu boa resposta. Eles estão estudando formas de ir modificando a vacina para ir respondendo a essas mutações, como a gente já faz com vacina de gripe. Todo ano a gente muda a vacina para responder. É possível que a vacina contra o Covid seja uma vacina que a gente tenha que repetir mais doses com o passar do tempo. Imaginei isso também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Imunidade em grávida, acho que foi só isso. As perguntas. Alguém mais tem perguntas? Temos aqui um tempinho. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida.
Uma pergunta que as pessoas fazem muito a gente tem que entender assim, a gente está num momento de empatia. A gente precisa ter É, empatia. Empatia para fazer uma comida gostosa e saudável e levar para aquele vovozinho que mora sozinho no prédio da gente, aquele vovozinho com aquela vovozinha, ou para até ajudar numa compra de supermercado. A isso, empatia está sendo necessária também no agendamento. Muitos lugares fazem agendamento online para vacina Covid, tanto da primeira dose quanto da segunda dose. E às vezes nós uhum, vamos ter um idoso que não tem um neto tecnológico, que não tem acesso a um computador e que ele vai precisar de ajuda. Então a gente tem feito é, uma estratégia de conversar para que a gente se comova com a necessidade do outro. Se a gente tem um vizinho que é idoso e vai abrir na internet o agendamento agora, por exemplo, de 60 a 64 anos, daqui a pouco uhum. vai abrir novas Se vagas. Vamos prontificar, né? botar uma mensagem no grupo, vamos ajudar a agendar. Não é fácil É, agendar. Eu passei aperto para agendar vacina para os meus é, pais. Então a gente eu fez um também. É um mutirão e juntamos estresse, várias pessoas. Então eu acho que a gente tem que ter empatia e continuar ajudando que outros se é vacinem, isso para que a gente aí. consiga que todo mundo alcance essa vacina, que é o importante, porque E enquanto a gente não continuar fazendo a tiver, nossa parte, né? sim, Também, enquanto a né? gente não Quem tiver já um público vacinou, alto, continuar. exatamente. É muito importante, né? Até em respeito, né? Aproveitando aqui a live, em respeito, Ana Paula, o que eu mais, acho que o que mais assim, me tocou nessa pandemia foi exatamente os profissionais de saúde, que não têm escolha de estar em casa como nós, de fazer um atendimento online, né? De poder fazer um churrasquinho no seu quintal com a sua família, de poder sentar com seus pais, né, para um almoço. Tem muitos profissionais de saúde, eu tenho inclusive um cunhado que é médico e que está na linha de frente em Minas, e eu sei a dificuldade que é para minha irmã. Eu tenho um ano que eu não vejo a minha irmã por conta disso também. Então, assim, a gente precisa, em respeito a esses profissionais que estão lá lutando pela vida, usando aquela máscara horrorosa que a gente mal respira dentro dela, aquela roupa quase de astronauta, né, É fazendo isso aí. horas e horas de plantão, não te custa nada ficar em casa. Não custa nada usar uma máscara para sair para ir no seu supermercado ou na sua farmácia se você precisa ir, né? Mas a gente precisa ter essa responsabilidade social mais do que nunca. E achei esse ponto seu também de poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam desse auxílio. Também acho que é algo que a gente precisa, né, trazer à tona para Evoluir, as né? pessoas, evoluir como ser humano, né? Acho que a gente está em É constante isso aí. evolução, né? É Mas é isso isso, aí. Ana. Acho que a gente conseguiu abordar tudo que nós tínhamos separado para essa live. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Teve uma pergunta aqui se a live vai ficar salva. Vou deixar salva no meu Instagram, tá? No IGTV, caso tenham pacientes que queiram assistir, ou se algum de vocês não conseguiu assistir a live toda, vou deixar salvo. E agradecer a sua presença, Ana. Um beijo grande. Desejar muito Obrigada. sucesso na segunda etapa da sua jornada profissional, porque eu sei que você já é um sucesso como infectologista e pediatra. Obrigada, Tá? obrigada. E Agradecer todo assim, pela sua sucesso para você. presença. E terça-feira eu quero ver o projeto novo. Né? Vocês já estão ansiosas? Meninas, eu quero saber se Estou está todo mundo curiosa. ansioso aí para saber. Vai ser, ó, já vou adiantar que vai ser delicioso. Obrigada, Um beijo beijo grande para grande, todo boa mundo. noite, tá? Tchau, Beijo, beijo. Natália.